Você já recebeu muito do Senhor até aqui? Durante o louvor você já foi inspirado, você já rendeu graças, já fez a sua oração, você já recebeu impressões do Espírito. Querido, louvar é bom demais. O louvor, ele liberta. A palavra fala que Deus, ele está em meio aos louvores. E nós precisamos aproveitar desde a hora que nós pisamos aqui dentro até a hora que vamos embora, cada momento do culto, o dizimar, o ofertar, o adorar, o levantar as suas mãos, aproveitar o grupo de música, o louvor, essa atmosfera que é criada, né? E nós vamos para a palavra, receber daquilo que o Senhor tem para nós como vida, como remédio para nós, amém? Você está pronto para receber daquilo que o Senhor tem para você e para mim? Então vamos orar? Pai, nós estamos com expectativa para aquilo que o Senhor tem para fazer. Eu declaro, Senhor, sobre este lugar, o Teu Espírito tendo liberdade para falar em nosso coração, Deus. Pai, nós queremos e escolhemos acolher a Tua palavra com mansidão, Senhor. Nós nos rendemos a Você, nós entendemos, Senhor, que vem de Ti tudo o que precisamos, Senhor. Pai, nós reconhecemos que as nossas fontes vêm do Senhor e nós nos apegamos, Senhor, à Sua verdade, à Tua palavra, que é vida para nós, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminho, Senhor. E nesta noite, Pai, nós escolhemos nos abrir para o mover do Senhor, Pai. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade de falar, de convencer, de inspirar, de nos constranger, Senhor, aquilo que você tem individualmente para nós, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós amamos a você. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós te escolhemos, Pai, e sabemos que não vamos sair daqui da mesma forma como entramos. A tua palavra, ela é poderosa, Pai, e ela não volta vazia. E nós cremos, Senhor, para nós, também para os outros, mas para nós, que nesta noite, Pai, nós sairemos daqui impactados com aquilo que o Senhor tem para falar conosco, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, querido. Antes de você sentar, dá um oizinho para quem está perto de você, dá um sorriso aí por detrás das máscaras. Nós temos tido um tempo menor de comunhão, né, de poder estar junto por tudo que tem ocorrido. As nossas programações estão de forma um pouco mais lenta, mas isso não impede você de se aproximar de quem está aí sentado ao seu redor, de conviver, de se relacionar. Nós precisamos nos mover. Sim? Alô? Nós precisamos nos mover para aquilo que Deus tem inclinado ao nosso coração, amém? E aqui é um lugar de segurança para mim, para você. Você sabe que é neste lugar que você precisa criar suas raízes. Essa é a sua igreja, esse é o lugar que você decidiu estar. E é aqui onde você precisa se relacionar, é aqui onde você precisa fazer amigos, é aqui onde você precisa conviver. É nesse lugar que você precisa ter aquele ombro amigo, aquela pessoa que vai te socorrer no momento de angústia, de tribulação. E isso só vai acontecer se nós nos abrimos. Isso só vai acontecer se nós dermos passos. Isso só vai acontecer se eu e você nos esforçarmos para criar de fato relacionamentos. Amém? O pastor tem falado muito sobre isso, tem batido muito nessa tecla que nós precisamos nos envolver. Querido, então não seja o último a chegar e o primeiro a ir embora, mas de fato se envolva. Se de fato faça o discipulado, entre num departamento para trabalhar, para servir, porque isso é segurança para você. Isso vai fazer com que você tenha pessoas próximas de você. Amém? Então, isso aí é como uma instrução, de fato, para o seu coração, para que a gente possa desfrutar por completo daquilo que Deus tem para nós. Amém? Bom, vamos lá. Eu quero abrir a Bíblia com você para nós começarmos. Você pode ir comigo lá para Hebreus. Eu quero ler com você lá Hebreus capítulo 11. Hoje o pastor ainda está em trajeto, chegando em Bauru. Ele e uma parte da nossa liderança, algumas pessoas foram até BH para participar da conferência de ministro. Anualmente acontece, né, um encontro com a parte de ministros e liderança do Sudeste.
E aconteceu agora nesses últimos dias lá em Belo Horizonte esse ano. E o pastor esteve lá, eu acompanhei de forma online, né? Mas fui muito impactada, muito abençoada, nossa liderança também, por aquilo que foi dito, que foi ministrado ali. E, querido, coisas grandes estão por vir, viu? Tivemos pouco tempo de conversa, mas eu até brinquei com o pastor. Teve uma ministração em que o Manuel Dias estava falando e ministrando ali um contexto geral, e no meio da ministração, ele para e fala sobre uma impressão no Espírito, sobre coisas grandes que estavam para acontecer, e ele começa a falar especificamente sobre igrejas do Verbo da Vida e sobre terrenos chegando, sobre prédios chegando, e ali ele é movido naquele momento, no meio da ministração, e para nós, né, talvez, não sei se para todo mundo valeu, mas para nós, para nossa galera que estava ali, veio como algo tão direcionado do Senhor, porque nós temos crido, nós temos declarado, nós temos confessado, nós temos colocado os nossos pés, nós temos nos movido. E eu brinquei com ele, porque ele saiu de uma viagem, foi para outra, foi dar aula no Remilis, voltou. Falei que desde quando ele saiu semana passada, eu quase nem vi meu marido, quase nem conversei com ele, porque foi tudo muito rápido, muito intenso. E eu falei para ele, amor, se você foi até aí só para trazer a existência, o que a gente tem confessado, já valeu todo o esforço, já valeu toda a renúncia, porque nós sabemos que processos vão ser acelerados, querido, sabe, e é tão bom, é um alívio para o nosso coração, é prazeroso, eu não sei nem que palavra dizer, mas quando você está envolvido com o ministério, quando nós estamos perto da nossa liderança, quando nós vemos Guto ministrando, o pessoal de toda a diretoria ali, nesse momento, é um momento onde você fica assim, em êxtase mesmo, de ver o que Deus tem feito, o lugar a qual estamos firmados, associados, o lugar a qual somos plantados. A palavra fala que a unção, aquilo que está sobre a cabeça, ela recai sobre todo o corpo. Querido, e nós cremos assim, nós sabemos que o Verbo da Vida, ele tem se levantado com força no nosso país, e isso tem impactado outras nações, e nós somos a Igreja Verbo da Vida em Bauru, no Jardim Vitória, e sobre nós, querido, há uma unção, há um poder, há algo sobrenatural, querido, porque nós não estamos de brincadeira. Nós estamos, de fato, associados àqueles que creem e estão dispostos a dar a vida por esse evangelho. E não tem como nós não experimentarmos do sobrenatural, não tem como nós não provarmos dos milagres de Deus na nossa casa, na nossa vida, nas nossas coisas, enquanto nós estamos fazendo isso pelos outros. E eu quero que isso cada vez mais fique mais claro no seu coração, querido. Nós escolhemos e decidimos viver esse evangelho de verdade, com força, com interesse, de todo o coração, não só de palavras, sabe? Não só de palavras, não só daquilo que a gente vê, da que a gente ouve, mas da nossa vida. Dar a nossa vida em favor às pessoas, dar a nossa vida em favor de Jesus, fazer e ser aquilo que Ele foi, aquilo que Ele fez, nós fazemos também. E eu quero nessa noite, querida, assim como comigo, que você possa ser chacoalhado, sabe? As verdades essenciais da Bíblia, aquilo que tem de mais precioso, aquilo que é a essência do que nós somos, que é a fé. Aqui em Hebreus 11 vai falar claramente sobre a fé. E quando se você tiver que explicar o que é o Verbo da Vida, o que a nossa igreja acredita, quem nós somos, em uma pequena palavra, em uma pequena frase, você vai dizer: eu sou da fé. Nós somos o povo da fé. Nós somos aquele que cremos e cremos com força. Amém? Você pode dizer isso comigo? Fala: eu sou da fé. Com mais força, querido. Fala: eu sou da fé. É assim que você precisa se ver, querido. É assim que nós precisamos viver, da hora que acordamos à hora que vamos dormir. E aqui em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, ele traz uma descrição do que seria a fé. Hebreus 11, 1 diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que visível veio a existir das coisas que não apareceram. Querido, nós somos chamados para viver uma vida de fé.
Essa é a vida que precisamos ter em todo tempo. No tempo da tribulação, no tempo da celebração, da festa, no dia do luto, no dia do nascimento, no dia da fartura, no dia da falta. Nossa vida é uma vida de fé em todo o tempo. O nosso Deus não muda, essa palavra não muda, e por isso sentimento, pensamentos, emoções, questões naturais, o salário, a conta, querido, isso não muda a essência de quem somos. Nós somos um espírito, nós somos como nosso Deus é, nós somos a imagem e semelhança dele, querido, e ele é o próprio amor, ele é a fé em manifestação, ele é o amor de Deus em manifestação. Deus não tem como ele dar para nós aquilo que ele não tem. Deus é um Deus de amor, de fé, há nele abundância disso. E nós aprendemos na palavra que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então isso que você está fazendo aqui agora, você está enchendo o seu coração de fé. A cada culto que você vem, a cada ministração que você ouve, a cada versículo que você pega para meditar na semana. Já disse isso várias vezes. É muito importante que a gente leia, que a gente medite, que você estude. Você pode colocar força nisso. Mas, querido, se você pegar um versículo e você meditar nele, você meditar, você pensar, não precisa de muito, querido. Às vezes a gente quer fazer o difícil e não faz o que é fácil. Às vezes você lê um livro inteiro de 400 páginas, na hora que termina você fala, uau, eu li, e aí? E aí eu lembro de uma parte, porque eu li com tanta pressa que eu não sei direito o que eu li. Não, querido, medite naquilo, pega um versículo para você, eleja para ser o seu versículo do dia, para ser o seu versículo na semana, deixa Deus inspirar você, que você seja ministrado por Ele, palavra por palavra, parte por parte, naquilo que o Senhor tem para você. É importante que nós façamos isso. A palavra do Senhor precisa estar na nossa boca, precisa estar no nosso coração, na nossa mente o tempo todo. É dessa forma que nós nos enchemos de fé. E a Bíblia fala que nós não precisamos de uma fé gigantesca. Aquela pequena fé, do tamanho de um grãozinho de mostarda, ela pode mover montes. Querido, quem é o Todo-Poderoso é o nosso Deus. O que precisa ser feito já foi feito. Aquilo que era difícil já está pago, já está feito, já foi conquistado. A nossa parte é a mais fácil, querido. É só crer. Nós só precisamos nos apegar a essa palavra e crer. Crer de todo o nosso coração. Crer em todo o tempo. Ai, Kelly, mas que básico isso que você está falando. Querido, isso salva a nossa vida. Isso salva a nossa vida. Nós precisamos ministrar e ser ministrados sobre fé em todo o tempo. Isso é a essência da nossa vida, querido. Hoje, quantas pessoas estão vivendo aí como, eu sou gospel. Não é crente. Não é aquele que crê. Não é aquele que sabe no que está crendo. Não é aquele que sabe qual é a palavra e tem essa verdade dentro dele. É aquele que é só simpatizante. É aquele que só elegeu algo para nomear ali. Não, querido, não é essa a vida que nós fomos chamados para ter. Nós somos chamados para viver em fé e com intensidade. Com intensidade, querido. É crer e crer com força. Crer e crer com verdade. Aqui fala sobre essa certeza. É uma convicção que ninguém tira de você. Kelly, mas eu não estou convicto. Então você precisa se encher mais da palavra. Ah, mas eu não estou tão convicto assim, não tenho tanta certeza assim. Dúvida chega ao meu coração. A Bíblia fala que dúvida ela é pecado. Ou é sim ou é não. Então, se você está na dúvida, você precisa se encher dessa verdade para que aquilo não mais seja para você difícil, inconstante. E, querido, não se culpe. Há áreas da nossa vida em que nós vamos alcançando níveis de fé. Talvez você tenha uma fé sobrenatural, uma fé muito fundamentada no seu coração para a cura. E doença nenhuma te pega ou te para. Mas talvez você está vivendo em falta. Talvez a área de finanças ainda é algo que você precisa crescer. Talvez você tem coisas que você não consegue viver, não consegue desfrutar, porque de fato você tem sido roubado. Então entenda, há áreas que você já cresceu, há áreas que você já alcançou uma firmeza, uma convicção, uma certeza. E cabe a mim e a você nos examinarmos o que é que tem nos atemorizado.
O que é que tem tirado a nossa paz? O que é que tem feito nos andar devagar, lentos? O que é que tem nos feito estar confusos? Kelly é minha área do relacionamento, não consigo dar certo com ninguém. Já casei, descasei, já namorei, desnamorei. Querido, vai se encher da palavra. O que a palavra diz a seu respeito sobre isso? O que é que você pode sonhar e almejar? O que é que você precisa ser e fazer para encontrar um lugar de segurança na área de relacionamento? Querido, se encha de fé. Fé para casar, Kelly? Sim, fé para tudo, querido. Fé para tudo na nossa vida. É a convicção, é a certeza daquilo que nós ainda não vemos, mas é real. É real, querido. E se você se firmar nisso, se você tiver isso certo dentro de você, nada nem ninguém vai poder te parar, nem me parar. Nada nem ninguém vai te amedrontar, querido. Não é o medo da morte, não é a falta, não é a inconstância, não é a doença, nada. Nada vai te atemorizar. Por quê? Porque você está convicto, porque você está certo. Porque eu tenho certeza que se eu for falar com você a respeito de Deus, você não duvida do poder dele. Eu tenho convicção no meu coração que você está sentado aí, porque você sabe que Deus pode. Você sabe que Ele é capaz. Você sabe que Ele é suficiente. Você sabe que Ele é o autor da vida. Ele é o Todo-Poderoso. Não há nada que falte nele. O que a gente precisa é ter essa fé para trazer à existência aquilo que Ele pode fazer. E sabe o que acontece? Às vezes nós nos acomodamos, às vezes nós aceitamos coisas na nossa casa, na nossa família, na nossa vida, nos nossos pensamentos, que é normal, todo mundo passa por isso. É normal, o mundo está assim hoje. É uma pressão. Querido, pressão de anos? Querido, uma pressão que não termina nunca? Não, tem algo errado. Nós precisamos nos posicionar em fé e dizer e confessar a palavra até que aquilo se resolva. O nosso Deus não é um Deus de confusão. O nosso Deus não é um Deus de desordem. O nosso Deus não é um Deus de falta. E se tem algo na nossa casa ou na nossa família, nos nossos planos, nos nossos sonhos, que ainda não está acontecendo, que ainda está de uma forma confusa, sabe, embaçado assim? Querido, nós precisamos nos posicionar na palavra. Nós precisamos buscar qual é a verdade do Senhor a respeito disso. Nos enchermos dessas verdades e confessarmos até que aconteça. Querido, eu quero que você saia daqui de fato animado, convicto, certo do que é direito seu. Lá em Hebreus, no capítulo 10, corre lá comigo. Volta um pouquinho, Hebreus capítulo 10. No versículo 22, diz assim, Hebreus 10, 22. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé. Fala comigo, plena certeza de fé. Tendo o coração purificado de má consciência e lavado no corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Repete comigo, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Querido, Deus, Ele é fiel para cumprir a promessa na nossa vida. Nós só precisamos estar convictos, certos daquilo. A palavra no nosso coração, com certeza, ao ponto de não duvidarmos, ao ponto de sabermos qual é a vontade de Deus. E nós vamos guardar a nossa confissão sem vacilar. E Ele vai fazer. Simples assim. Quantas pessoas estão padecendo porque ainda não tem essa convicção no coração de que cura é algo nosso, de que cura é uma conquista de Deus para nós, de que cura foi o motivo pelo qual Jesus sofreu e morreu na cruz, para que eu e você não viéssemos padecer por doença. Quantas pessoas ainda estão enganadas, achando que a doença é uma vontade de Deus se cumprindo na nossa vida. Que se é essa vontade de Deus, então eu vou padecer assim, eu vou morrer, meus filhos vão ficar. Não, querido. Não há castigo de Deus, não há vontade de Deus para te punir com a doença. A doença vem do diabo e ponto final.
A nossa fé e a nossa oração em Deus traz a cura em manifestação ao nosso corpo. Agora, quantas pessoas ainda não têm essa convicção no coração e por isso perecem? Então nós precisamos primeiro ter a convicção da palavra no nosso coração e depois guardar a nossa confissão sem vacilar. Querido, se você quer se avaliar e saber, será que eu sou uma mulher de fé? Será que eu sou um homem de fé? Não é você impondo as mãos e o cadeirante sair andando que você vai provar isso. Não é. Aqui está falando, é a nossa confissão. Quanto mais você confessa a palavra, mais você está andando em fé. Se você não está confessando nada, querido, a sua fé tá baixa. Está precisando ser ali alimentada. Se a nossa boca está fechada, querido, é porque nós temos crido pouco. Se a nossa confissão está rasa, a nossa fé está rasa também. Porque não tem como, fé e confissão caminham juntos. Quando a gente crê, a gente confessa e a gente recebe. Esse é o processo bíblico. Primeiro você crê, você fala e acontece. Não foi assim que Deus criou o mundo? Ele viu a desordem, ele viu a bagunça, ele viu trevas. Às vezes a gente se vê assim, né? Você olha para uma área da sua casa, da sua família, você olha para o seu coração, você olha para coisas da vida e você fala, meu Deus, é trevas, é desordem, é ausência de Deus. Você olha para aquilo, você fala, Deus disse, haja luz, e a luz veio, e ele viu que era bom. E na minha vida e na sua vida é assim. Nós precisamos crer. Crê no que, querido? Na palavra. Não é pensamento positivo. Não é a vã repetição ali. Ah, essa cadeira é rosa, essa cadeira é rosa, essa cadeira é rosa. Não é isso, querido. É você saber o que a palavra diz. É você se apegar com firmeza em algo que é Deus quem está dizendo. Num princípio bíblico. Em algo que é sobrenatural e já está designado por Deus, já está dito. É você conhecer aquela verdade, você se apegar a ela e você confessar. Você crer no seu coração e você falar. Querido, se você já aceitou Jesus, se você já fez uma oração, crendo e confessando Ele como seu Senhor e Salvador, querido, quer fé maior do que essa? Fé para salvação. Você creu ao ponto de você ser tirado do inferno e ser colocado no reino do Filho do amor. Você foi tirado do inferno para os céus. Você já tem fé, a fé está em você, está em mim. E qual é a dificuldade de crer para ser salvo e crer para ser curado? Quantas vezes na Bíblia nós vemos Jesus falando, vai, a tua fé te salvou. Vai, não peques mais. Jesus fala, olha, os seus pecados foram perdoados. Muitas vezes para uma cura se manifestar. Por quê? Porque se o meu pecado é perdoado, se eu sou salvo, se eu sou recriado, estou ligado com Deus, eu sou curado também. Porque no pacote da salvação vem a minha cura, vem a minha provisão. Querido, não aceite falta na sua casa. Não aceite viver uma vida medíocre. Não aceite, isso não vem de Deus, isso não combina com Ele. Querido, quando nós exaltamos a palavra, quando nós exaltamos a Deus, quando nós vivemos o Evangelho com força, com interesse, com integridade, nós exaltamos a Ele e claramente, é nítido, nós somos exaltados também. Não tem como você representar um Deus nessa terra passando fome. Não tem como, querido. O que é que está faltando? Você se posicionar. O que a Bíblia diz a respeito de prosperidade bíblica? Eu vou me apegar nessa palavra e eu vou confessar e eu vou trazer à existência pela minha confissão, pela minha oração, e os meus olhos vão ver que é bom, que vem dele, que é para mim aqui, nessa terra. Porque lá no céu já está tudo ficando pronto. É aqui. É a provisão, a prosperidade para agora, para esse tempo. Sabe, querido, viva os princípios bíblicos, viva a palavra. Não empreste os seus ouvidos, querido, para aqueles que não vivem esse evangelho. Não empreste os seus ouvidos para aqueles que um dia ainda não experimentaram do amor de Deus. Às vezes nós nos confundimos, às vezes nós perdemos aquilo que nós temos de mais precioso por emprestar os nossos ouvidos para aqueles que muito falam, mas nunca viveram. Nunca experimentaram. Querido, não deixe de lado a voz de Deus para ouvir a voz do mundo.
Não se deixe contaminar com aquilo que está acontecendo aí pelas ruas, querido. Aquilo que está acontecendo dentro das casas, dentro das famílias. Fique com a palavra. Fique com aquilo que Deus está dizendo, que é seguro para você, que é bênção para a sua vida, que firma os seus pés, que protege a sua casa. Não podemos deixar perder os princípios que estão sendo colocados no nosso coração por sutilezas, por pequenas raposinhas que vêm roubar. Raposinha não, o diabo mesmo, né? Que vem roubar aquilo que está sendo construído dentro de nós. Querido, a palavra ela é vida para nós. Deus nos ama, Deus nos conhece, Deus é o próprio amor, é dele quem vem tudo que a gente precisa. Não é do que a gente vê por aí. Não se deixe enganar, querido. Fique com aquilo que a palavra está dizendo. Não é difícil crer. É fácil. O difícil é o que ele já fez. Difícil é curar um câncer. Difícil é ele consertar algo lá dentro, que está tudo danado já. A nossa parte é só crer. O difícil é gerar, é dar o dom da vida. E é ele quem faz, não é você. A sua parte é só confessar. Eu vou gerar filhos, porque Deus me fez perfeita. Porque há saúde divina em mim. Porque esse é sonho, é propósito dele para mim. E não tem nada errado em você desejar ser mãe. Agora, se a medicina, se os exames falam que não é possível, você vai pegar aquilo e você vai esfregar na cara do diabo quando o seu filho nascer. Por quê? Porque a sua confissão vai trazer à existência aquilo que o mundo diz que não pode. Querido, nós precisamos viver esse evangelho. Nós precisamos parar de aceitar o que as pessoas dizem. Aceitar o que o mundo está dizendo, querido. Sabe, hoje a gente tem ouvido muito a respeito dos últimos dias. Jesus está voltando, querido. Jesus está voltando. A gente fala que não é mais os últimos dias, são as últimas horas. Nós vamos ver Jesus voltar, querido. A nossa geração vai ser arrebatado, querido. Só que o mundo vai de mal a pior, vai. A política vai de mal a pior, vai. É bíblico. Mas nós vamos ficar sentados vendo toda essa tragédia acontecer? Não. Deus diz que nos últimos dias o amor de muitos ia se esfriar. Mas Jesus diz que é para a gente ir com força e pregar o evangelho a tempo e a fora de tempo. Com pressa, porque nós precisamos levar pessoas para o céu junto conosco. Querido, nós estamos num mundo tenebroso, vivendo em plenitude de alegria, de paz, de fartura, de provisão. É assim. Me incomoda muito quando eu ouço pessoas assim, às vezes no meio onde eu trabalho, crente, falando, o mundo está de mal a pior. Parece que assim, deixa acontecer, não vamos nem orar, não vamos nem fazer nada. Não, querido. Os dias maus estão chegando, os fins dos tempos está acontecendo. A pandemia é uma prova viva disso. Mas nós estamos aqui, guardados, protegidos, em saúde, desfrutando do cuidado do Senhor. Querido, a palavra é infalível, a palavra é a verdade. E nós precisamos nos apegar a ela e crer. Kelly, mas eu tive uma perda, eu orei e não aconteceu. Querido, isso não significa que Deus não pode fazer. Talvez lá no céu a gente vai entender algumas coisas. Mas aqui na terra, enquanto nós estivermos, a nossa confissão não muda. Ele é poderoso para curar. Ele é poderoso para salvar. Ele é poderoso para mudar a nossa vida, querido. Para mudar a nossa história. Para fazer-nos dormir um sono tranquilo. Um sono do justo. Mesmo em meio ao caos, mesmo em meio às pressões, você ora, confia, confessa e descansa. Querido, nós precisamos viver com intensidade isso. Nós precisamos fazer com que todos que estão ao nosso redor vejam. A fé tem cheiro. A fé é visível. As pessoas precisam chegar ao nosso redor e perceber que você é um homem e uma mulher de fé. Precisa perceber que em você não sai murmuração, não sai palavras de medo. Kelly, mas o meu coração está atemorizado. O meu também fica, querido. Mas da minha boca não sai dúvida. Mas da minha boca não sai medo. Mas da minha boca não sai morte. Da minha boca sai vida. Sai confissão de fé, querido. Mesmo em meio ao caos, mesmo em meio a pressões, a pensamentos assombrosos, você para e sabe quando você dá o tapinha na cara assim e fala, Kelly, o que a palavra fala?
E você só deixa sair aquilo que você crê, querido. E essa confissão faz acontecer. E às vezes, em meio ao sentimento mais horrível do mundo, você vive o sobrenatural. Você vê o milagre ali, ó, na sua frente. Querido, nós estamos nesse mundo, a pressão chega para todo mundo, o sentimento vem para todo mundo, o desespero bate, o medo bate, às vezes a tristeza bate. Kelly, não tem medo, não estou desesperado, está tudo bem, mas não estou afim de nada, estou triste, estou parado, estou estagnado. Querido, essa não é a vida que Deus tem para a gente. Essa não é a vida que Deus tem pra gente, querido. Nós precisamos sonhar alto. Nós precisamos pensar nas coisas do céu. Aquilo que é eterno, querido, é o que é mais importante. E aqui nessa terra nós vamos fazer acontecer, querido. Às vezes tem pessoas que devem entrar aqui, sentar ou nos assistir e falar: gente, que povo doido. Ou que povo, né, que se acha demais. Acha que a prefeitura vai se dobrar a vocês. Acha que as pessoas vão dar coisas e terrenos e isso e aquilo. E o ha-ha-ha vai ser... Querido, vai, porque para salvar pessoas, nós precisamos de um lugar grande. Para tocar, para tirar a criança do meio onde ela está, ela precisa de um lugar, querido. Nós cremos, nós vamos viver isso, por causa da nossa confissão, por causa da nossa fé. O povo acha que a gente é doido, nós estamos vivendo o Evangelho. O Evangelho é loucura para aqueles que não experimentam, para aqueles que não estão vivendo, querido. Pode parecer para quem está do lado de fora, para quem está do lado de dentro, você sabe qual é o propósito daquilo. Você sabe o porquê daquilo, querido. E são verdades que o Senhor tem colocado no nosso coração, para a nossa igreja, para esse lugar, há anos. Quando nós chegamos aqui há 10 anos atrás, querido, tinha pessoas que, para pôr esse ar-condicionado, pessoas foram embora da igreja. Porque era uma realidade tão pobre, tão escassa. Ai, agora virou igrejinha de rico, agora tem ar-condicionado, eu não vou ficar aqui. E pessoas foram embora. Por quê? Uma mentalidade errada. Não tinham experimentado da verdade do Evangelho, querido. Não entende que a gente precisa de provisão, de prosperidade, de conforto, de um lugar adequado para você estar aí confortável recebendo da palavra, porque é ela que vai fortalecer você. Porque eu não vou tocar na vida dos enfermos dentro do hospital. É você quem vai. Às vezes eu estou ocupado cuidando dos líderes que estão cuidando de você. Cada um tem o seu lugar, cada um tem o seu espaço, cada um tem o seu dom, o seu talento, querido. E você precisa se encher da palavra para você ir e fazer o que precisa ser feito. Cheio de fé, querido. Cheio de fé, querido. Hoje, há 10 anos atrás, quando o pastor falava: nós vamos ter um complexo, com piscina, com quadra, com isso, com aquilo. E eu falava: nós vamos, eu creio. Mas eu ficava pensando: meu Deus, não é ostentar demais? Precisa de tanto? Querido, precisa. Há 10 anos atrás, olha para hoje. Aonde é que seu filho precisa fazer uma aula de dança? Dentro da igreja. Porque numa academia, querido, hoje não dá mais. Hoje não dá mais. Onde é que seu filho precisa praticar um esporte? Dentro da igreja. Porque tem professores por aí que não são mais referência para o seu filho. Você entende o que eu estou querendo dizer? Tem aquilo, querido, que nós precisamos fazer. E nós vamos injetar nos nossos filhos, nas nossas crianças, tanto a palavra que eles não vão se confundir. Mas tem lugares que eles vão andar, que são lugares que é a igreja quem vai oferecer para eles. Nós não vamos sair do mundo, querido. Nós vamos para o mundo. Mas existe um lugar para nós, querido, onde nós vamos nos fortalecer. Cada vez isso fica mais claro, querido. Daqui 10, 15, 20 anos, aonde é que nós precisamos estar, querido? Cada vez mais cercados da palavra, de pessoas que nos inspiram fé, de pessoas que nos enchem de esperança, de pessoas que creem como nós. Para quê? Para você sair, fazer o que tem que fazer e voltar para o seu lugar de segurança. É assim, querido. É assim, querido. É nesse lugar que você vai trabalhar, que você vai servir, que você vai ser um excelente profissional. Ontem, assistindo lá a conferência de BH, e eles com um projeto pequeninos, muito parecido com o Ha-Ha-Ha, e eles falando sobre uma clínica. Cadê nosso doutor? Cadê Lídia? Cadê o Igor? Uma clínica. Começaram com psicologia, psicologia, acho que eram mais 2 coisas. Mas assim, estão começando, estão engrenando com algumas pessoas na área da saúde. Mas a intenção deles é virar algo grandioso. Um hospital, uma clínica grande para a cidade, mas que vai atender os crentes, os cristãos, aqueles que estão dentro da igreja. Vão atender aqueles que não têm condição de pagar. Querido, nós vamos chegar lá, querido. Nós vamos chegar lá.
Eu estou crendo, querido, por psicólogos chegando para a nossa igreja, firmados nessa verdade, nessa palavra, para mostrar Deus para as pessoas. Querido, nós temos muito o que fazer. Nós temos muito o que fazer, mas nós precisamos estar molhados, regados, imersos na fé. Não tem como fazer nada disso pelo seu próprio eu. Não tem como você fazer nada disso pelo seu próprio achismo. Querido, essa igreja, o Verbo da Vida, esse ministério não é um lugar para holofotes. Não é um lugar para você se aparecer. Não é um lugar para você ser o grande. Não. Se você conhecer o Guto, ele nunca esteve aqui nesse púlpito, mas um dia ele vai estar, mas ele já esteve aqui, né? Querido, ele é uma pessoa mais simples que eu conheço. Simples, simples. E é assim que nós somos, querido. É assim que nós vamos viver a simplicidade do Evangelho. Mas nós vamos andar por lugares altos. Nós vamos andar por aí providos, em fartura, em abundância, transbordando, dando, tendo o que oferecer, tendo o que dar, querido. Eu preciso de você em fé, querido. Não tem como, nós fazemos o que precisamos fazer sem um grande corpo. Sem um grande corpo funcionando, querido. Você precisa estar regado de fé. Você precisa estar cheio de fé. Esse ano que passou foi a prova viva disso. De que quem não estava firmado na fé, esmureceu. Talvez alguns até se foram. Talvez outros estão de fato desviados. Talvez outros estão deitados na cama sem conseguir levantar. Por um peso de uma tristeza. Querido, depressão não é para os crentes. Você passa por ela, mas você sai. Amém? Ela bate na porta e a gente coloca ela para correr. A nossa confissão, ela é maior. A nossa confissão, ela é poderosa, querido. Não há sentimento, não há pensamento que não se dobre ao poder de Deus agindo em nós. É o DNA dele correndo na nossa veia. Querido, não aceite. É passageiro. É passageiro. O que você vai fazer? Ficar firme na sua confissão até que aconteça. Você vai ficar firme em fé, recebendo da palavra, ouvindo da palavra e confessando, guardando firme a sua confissão até acontecer, querido. Até você desfrutar daquilo. É dessa forma que nós vamos fazer. Lá em Hebreus 11:6 diz assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E lá em Salmos 37 fala que... Vamos lá comigo para Salmos. Salmos 37. Eu amo esse versículo, você com certeza ama também, porque é aquele versículo que fala de coisa boa para a gente, sabe? Que a gente decora fácil. Foi um dos primeiros versículos que eu decorei quando criança ainda, porque aquilo que tem de bom para a gente gosta de falar e de ouvir, né? Em Salmos 37, lê comigo a partir do versículo 3, diz assim, Salmos 37, 3. Confia no Senhor e faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Querido, agrada ao Senhor e Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. Quer coisa mais linda do que essa? Agrada ao Senhor e os desejos do seu coração vão acontecer. Sem fé é impossível agradar a Deus. Como é que a gente agrada a Deus? Vivendo uma vida de fé. Vivendo uma vida de fé, querido. A única forma de nós agradarmos ao Senhor é decidindo viver uma vida de fé. E querido, a fé não é para quando bate um diagnóstico tenebroso. A fé é todo dia. A fé é da hora que você acorda, da hora que você vai dormir. Sabe por quê? A fé, o milagre, a cura também está em você não adoecer. Eu vou falar de novo. A fé, a manifestação de cura, quando você levanta as mãos aqui, você canta que você é curado, que você é sarado, não é você celebrando a cura de um câncer. É você celebrando que você não vai adoecer. Amém? Viver uma vida de fé, querido, não é só para consertar aquilo que está muito ruim. É também, mas em todo tempo, todo dia é dia, para a gente agir em fé, para a gente confessar a fé.
Porque quando você está confessando coisas sobre os seus filhos, que talvez nem nasceram ainda. Quando você está confessando coisas sobre a sua família, sobre o seu marido. Quando você está confessando coisas sobre a doença que não chegou, sobre a falta que não chegou. Você está gerando. Em fé você está trazendo à existência coisas, querido. E dá menos trabalho do que você consertar quando chega, não é? Então viver uma vida de fé é para todo dia. Viva uma vida de fé. A gente poderia mudar o versículo, né? Viva uma vida de fé e Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. Porque quando a gente agrada ao Senhor, Ele satisfaz os nossos desejos. E a única forma que nós temos de agradar ao Senhor é vivendo em fé. Quando nós vivemos uma vida de fé, nós andamos em amor, nós perdoamos. Viver uma vida de fé, querido, é viver a vida de Deus, é ser como Ele é ter cheiro de Deus, é parecer com Deus, é exalar Deus. E aqui no versículo 3 ele fala, confia no Senhor, confia no Senhor. Não tem outra forma de vivermos em fé a não ser confiando. É você saber o que a Bíblia fala, é você confessar e você confia. Você descansa até acontecer. Porque tem coisas, querido, que acontecem no mesmo dia. E tem coisas que vão demorar. Que vai ser no tempo dele e não no nosso. Amém? Então nós precisamos guardar firme a nossa confissão. Primeiro, querida, faça o rema. Faça o rema. Coloque esse propósito no seu coração. Estude. Não fique só nos cultos. Estude, faça o rema. Já fez o rema? Volta para o rema. Vai de vez em quando, assiste uma aula. Pega um vídeo. Procura professores seus para você ouvir. Quantos aqui já fizeram rema? Levanta a mão para eu ver. Uau, bastante gente. Quem ainda não fez? Então, uma oportunidade, 2022, batendo a porta, para você fazer o rema. Querido, coloque isso no seu coração. Eu já vi senhorzinho de 90 anos fazendo matrícula no rema. E não estou mentindo, eu estou falando a verdade. Não estou exagerando. Eu já vi adolescente implorando, querendo mudar a data de aniversário para poder entrar mais cedo no rema. Com 16 anos, com muita vontade de fazer o rema. Querido, o rema é um lugar de aprendizado, de ensino, onde essas verdades vão ser implantadas no seu coração. Se apegue a essas verdades, participe dos cultos, faça o discipulado, se envolva, venha o máximo que você puder à igreja. Essas verdades, essas palavras no seu coração, confessando, trazendo para fora. Esse vai ser o seu termômetro essa semana, você vai lembrar de mim. Quando você pensar, nossa, qual foi a minha confissão de hoje? Querido, faça confissões todos os dias. O que é fazer uma confissão? É você declarar, é você crer e falar, é você orar. Faça isso, querido. Esse é o termômetro para saber o quanto você está cheio de fé. Qual é a área da sua vida que você está insatisfeito, que você quer mais, que você quer mudar? É nessa área que você vai colocar força, que você vai eleger versículos e você vai confessar. Não sabe o que confessar? Confessa o versículo. Coloque seu nome lá no meio do versículo e confessa o versículo. Amém? E aí você vai confessar e você vai trazer à existência aquilo, querido. E você vai começar a provar do milagre. Você vai ter testemunhos para contar. Você vai ter o que dizer, o que falar. E isso é ensinado. Isso é ensinado. Dificilmente você é só. Talvez tenha aqui algumas pessoas que morem sozinho mesmo. Mas você deve ter alguém por perto. Um marido, um filho, uma vizinha, a pessoa que mora... Tem casa que é bem cheia, né? Bora 5, 6, 7, 8, 10. Querida, aqueles que estão ao seu redor, aqueles que convivem com você, aqueles que moram com você, você precisa inspirá-los à fé, a confessarem também como você. Seja aquele que vai ser o freio do outro, que vai puxar a orelha do outro. Isso que você... Não fale negativo. Aqui em casa não fala negativo. Confessa a palavra. Muda o que você falou. Você prestou atenção no que você disse? Olha o que você falou, fala de novo. Quantas vezes a gente já se pegou assim lá em casa? O que você falou? O que você disse? Aí já fala ao contrário. Não era bem isso. Calma, deixa eu falar de novo. E aí fala o que é. É assim, querido. Essas semanas passadas, um mês, sei lá, apareceu uma bolinha na mão da Anne. Parecia uma picadinha, assim, na palma da mão. Parecia uma picada. E ela cheia de picada. Se olhar a perninha dela, coitada, os pernilongos faz a festa. Picadinha. É uma picada. Aí... Não passava, começou a ficar roxo, começou a ficar inflamado, da palma da mão toda vermelha, foi na médica.
Aí a médica falou, olha, não sei o que é isso. Deve ter entrado alguma coisa aí. Eu falei, acho que não vi nada. Ah, não, tá, toma um remédio, antibiótico. Toma um antibiótico, melhorou. Melhorou, resolveu? Não resolveu. Aí eu voltei lá, ela falou, eu vou fazer uma guia para você vai lá numa doutora, uma cirurgia pediátrica, porque nós vamos ter que abrir para tirar isso aí. Porque não sei o que é. Vai fazer um ultrassom e marca médica. Aí eu cheguei em casa, eu fui sozinha, né? O pastor não estava junto. Aí eu ouvi a doutora plena. Aí ela saiu assim, olhou para mim na porta e falou assim, né? Mãe não infarta, quem infarta é pai, né? Porque ela viu que eu fiquei muito calma. É pai que infarta, a gente é forte, guerreira, leoa, né? Mãe não infarta, fácil. Eu falei, não é bem isso, doutora. Eu falei, olha, nós vamos orar e nós vamos crer que essa bolinha vai sumir, né, filha? E falando com ela, né? Nós vamos crer, doutora, que isso vai passar. Querido, estava ali. E eu fiz tudo que a médica falou. Eu fui fiz o ultrassom, mas antes de fazer o que precisava ser feito. Eu cheguei em casa, o Lê estava me esperando. E aí, o que a médica disse? Falei o que ela disse. Nem entrei em casa, sentei a Anne na escadinha assim. Falei, filha, a gente acabou de sair da doutora e a doutora falou isso. Mas nós cremos em Deus. E nós vamos orar. Querido, se precisar fazer uma cirurgia, meu Deus é o meu bom pai, que cuida, que protege, que promove. A melhor cirurgia é o sucesso total e está tudo bem. Em ousadia e coragem, a gente faz o que tem que fazer. Mas eu falei, filha, foi a primeira experiência dela. Filha, Deus nos ama, Ele fez você. E se a gente crê, a gente pode falar com essa bolinha e essa bolinha vai ter que obedecer, ela vai ter que sair daí. Tentei falar do jeito mais fácil para ela compreender e nós começamos a conversar. E ela falava assim, bolinha, sai em nome de Jesus. Era tudo que ela conseguia falar. Bolinha, sai em nome de Jesus. E querido, nós passamos semanas assim. E eu fui, fiz o ultrassom, tinha lá 1,5 centímetro, não sei quanto. Ela falou, ou é um tumorzinho, um nódulo, um cisto, sei lá o quê. Ou uma coisa que entrou, a gente tem que abrir, tem que tirar. Aí voltei na doutora, a doutora falou, olha, vamos marcar a cirurgia? Eu falei, tem pressa? Precisa ser para já? Aí ela falou, não tem pressa, não precisa ser para já. Eu falei, meu marido está saindo de viagem, quando ele voltar da viagem, a gente marca. Ele foi viajar com a bike agora, semana passada, né? Voltou, ficou 2 dias e foi para a conferência de novo. Então, qual é o combinado? Que quando ele voltar agora dessa viagem, a gente ia retornar da doutora. Querido, tá quase imperceptível. Tem, assim, de uma forma muito discreta, a lesão do lado de fora, e a bolinha do lado de dentro, para mim, já diminuiu uns 70%. Eu vou fazer o que precisa ser feito, eu vou dar passos segundo o que, em segurança, a doutora, a medicina me diz, porque eu não sou uma mãe negligente, mas a fé e a confissão da Anne, somada à nossa, porque ela ainda é muito pequena para crer sozinha, vai trazer existência, querido, milagre. Eu creio, querido, que não é necessário fazer com que ela passe por isso. Se precisasse, não teria problema algum. Mas eu tenho a palavra para crer, para declarar, e eu posso ter o privilégio de desfrutar de um milagre. Amém? Querido, você tem o privilégio de ter um plano A. Porque o plano B é fazer o que a medicina está dizendo. Nós temos o privilégio de ter o plano A, que é aquele que a palavra nos diz. E nós podemos crer. E segundo a nossa fé. Kelly, mas eu tenho uma fé para crer que a intervenção médica vai me curar. Querido, vai em fé. E você vai ser feliz. E você vai ser pleno em saúde. E não há problema, não há nada de errado nisso. Mas você pode crer e experimentar de coisas poderosas em Deus. Segundo aquilo que você propõe no seu coração. Querido, a palavra funciona. A palavra funciona. A palavra funciona. E nós podemos viver coisas grandes e poderosas em Deus, se nós decidirmos viver uma vida de fé. Eu queria que você se colocasse de pé no seu lugar. Nós estamos encerrando. E eu quero ler um versículo para nós encerrarmos. Lá em 1 João. 1 João, no capítulo 5, no versículo 2. Não, vamos ler a partir do 1. 1 João 5, versículo 1 diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Você crê em Jesus? Todo
todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Nós somos conhecidos que amamos ao Senhor quando nós amamos a Ele e praticamos a sua palavra. Versículo 3: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Querido, essa é a nossa vitória. Essa é a nossa fé que vence o mundo. A nossa fé é o que nos faz vencer. A nossa fé é o que nos salva. Não é o seu pastor, não é a imposição de mãos. Claro que isso faz parte do pacote. Amém? Me entenda bem. Mas, querido, é a sua fé em Deus. É a sua fé na palavra, é a sua fé no Senhor, é a sua constante confissão. Querido, todos os dias se levante e confesse como vai ser o seu dia. Todos os dias se levante e faça uma declaração. Traga à existência aquilo que você quer viver no Senhor. Traga à existência pelas suas palavras a sua casa, os seus filhos. A bênção do Senhor, querido, desfrutar da bênção do Senhor está no quanto você está disposto a crer, confessar e confiar. Deus está nos chamando, querido. Você é um filho amado. Você é um filho amado. Deus está te chamando para você crer com força, crer de verdade. Está te chamando para confessar, para abrir a sua boca. Ah, Deus sabe os desejos do meu coração. Não, querido. Confesse a palavra. Fale, traga isso para fora em palavras. Confie nele e você vai desfrutar de coisas poderosas. Você vai desfrutar do milagre. Não deixe nada nem ninguém te parar, querido. Eu queria que você fechasse os seus olhos e eu queria que você tivesse a oportunidade de confessar coisas, de falar, de orar, de trazer à existência aquilo que você deseja. Querido, não fique parado, travado, acomodado no que você está vivendo. Com certeza há algo no seu coração. Com certeza há um lugar que você quer chegar. Com certeza há coisas que você ainda quer que os seus olhos vejam, contemple acontecer. Querido, quais são os seus sonhos? Não importa quantos anos você tem, querido, há muito para você viver no Senhor. Os dias passam rápido, a nossa vida é breve. Aproveite cada um deles. Não fique esperando a morte chegar. Almeje coisas, proponha coisas no seu coração. A sua fé, a sua confissão vai trazer à existência. O nosso Deus é um Deus perfeito. O nosso Deus é um Deus de amor. O nosso Deus é um Deus todo-poderoso. Oh, Cheri andarai sore cantarererei, xere seri andarou, sore cantarai, xere seri andarás. Oh, Pai, nós nos enchemos de fé, Pai. Oh, Senhor, nós nos enchemos da Tua palavra, Pai. Nós reconhecemos, Senhor, que a nossa vida só vale a pena se de fato andamos em fé todos os dias, Pai. Fé para curar, fé para salvar, fé para viver a provisão do Senhor, Pai. Fé para sonhar, fé para almejar grandes coisas. Oh, Pai, a nossa vida é uma vida que agrada ao Senhor. Nós escolhemos te agradar. Nós escolhemos viver em fé. Nós escolhemos ter o controle da nossa vida, Pai. Nós não vamos nos deixar ser levados dia após dia, mas nós vamos produzir, nós vamos colher frutos, Pai. Nós vamos colher frutos, nós vamos florescer. Por onde andarmos, Senhor, as pessoas vão perceber o bom perfume do Senhor exalando de nós. Por onde andarmos, Senhor, nós vamos inspirar fé nas pessoas. Por onde andarmos, Senhor, nós vamos declarar e confessar a palavra. Não aceitamos falta na nossa casa. Não aceitamos tristeza, doença, medo, depressão, angústia. Nenhum sentimento é maior do que o Senhor.
todo nome, Pai. O seu nome está acima de todo nome, Pai. Nós te exaltamos, Senhor. Nós reconhecemos que a tua palavra é a verdade, Pai. Ela é infalível. Ela é poderosa para salvar nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito. Senhor, nós não aceitamos viver uma vida pequena, Pai. Nós não aceitamos viver de qualquer jeito, Senhor. Nós escolhemos viver em fé, Pai. Nós escolhemos, Pai, viver em fé. Nós queremos ver o sobrenatural todos os dias. Oh, Teri andararararai, xere, sere, cantororororororo, sori andarai, xere, sere, andarás, sori, canterererererere, xere, sere, andarás, oh, Pai, você é bom, você é bom, a tua palavra é a verdade, e nós nos apegamos ela com força, Pai, nós nos apegamos ela com força, Senhor, nós vamos viver o Evangelho com coragem, com firmeza, nós não vamos vacilar, os nossos pés estarão bem firmados, a nossa confissão será constante. Obrigado, Senhor, porque tudo já está feito. Obrigado, Pai, porque já está conquistado, já foi pago, é nosso direito, é nossa herança, está disponível. E nós vamos viver, nós vamos viver, nós vamos viver o milagre constante do Senhor na nossa vida. Nós vamos celebrar a sua vida todo dia, Pai. Nós vamos celebrar esta fé todos os dias. Aleluia, aleluia. Querido, seja inspirado, querido. Seja inspirado. Deixe os seus ouvidos abertos, atentos para aquilo que o Senhor quer falar com você. Não deixe passar despercebido. A vontade do Senhor é boa, é perfeita, é agradável. Oh, obrigado, Senhor. Oh, obrigado, Senhor. Querido, permaneça com seus olhos fechados. E eu queria falar com você que ainda não é salvo. Se há alguém aqui que não fez uma oração de confissão para salvação, você só precisa crer e confessar. E eu vou fazer isso com você. Você pode levantar uma das suas mãos para que eu ore com você. Tem alguém aqui que quer confessar o Senhor como seu único e suficiente Salvador? Levanta sua mão bem alto para eu te ver. Esse é o seu passaporte para o céu. Esse é o seu passaporte para uma nova vida. Tem alguém aqui que gostaria de fazer essa oração? Não? Glória a Deus. Eu queria chamar a Taína aqui, nós vamos cantar uma música. Querido, nós vamos cantar um louvor. E você vai celebrar essa vida de fé. Você vai celebrar, querido, essa verdade que está dentro de você. Hoje nós cantamos tanto a respeito de fé. Querido, você vai celebrar, você vai se alegrar. Você precisa trazer para fora aquilo que está dentro. No momento da pressão, no momento da tribulação, no momento que nós somos confrontados, é aquilo que está dentro de nós que vem para fora. E nós precisamos estar cheios da palavra. Nós precisamos estar cheios de fé. Isso salva a nossa vida, querido. E eu quero que você celebre, que você dance, que você se alegre, que você confesse, que você levante as suas mãos em sinal de rendição, de adoração a Ele. Amém? Nós vamos celebrar essa palavra, querido, e você vai ter uma semana regada de fé. Amém? E você vai testemunhar os feitos do Senhor. Você vai contar aquilo que vai acontecer com você. Amém?